E aí galera, tudo tranquilo? Sou o Davi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números racionais, né? Número racional a gente aprende no colégio que é todo aquele que não dá para ser colocado em formato de fração, certo? E a gente vai falar um pouquinho, a gente vai trabalhar em cima um pouquinho do raiz de 2 e eu vou demonstrar porque que ele é considerado racional. Show? Primeiro dar um pouquinho de contexto histórico. A gente atribui a criação dos números racionais, né, ao Hippaso de Metapon. A gente diz que ele que descobriu, né? Ele era membro da escola pitagórica, do grande Pitágoras, né? E na época eles conheciam três grupos de números: números naturais, os números inteiros e os números racionais. E eles achavam na época que esses três conjuntos já explicavam toda a geometria. Toda a geometria era explicada por esses três conjuntos. O Hippaso de Metapon chegou e descobriu, né? Vamos dizer assim, o raiz de 2. Ele pegou um quadrado de lado 1 e usando o próprio teorema de Pitágoras, ele descobriu que a diagonal vale a raiz de 2. Aqui eu tenho que a diagonal é x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Então x ao quadrado é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Extraindo a raiz em ambos os lados, a gente tem que o x é igual a raiz de 2. No caso aqui seria mais ou menos, só como eu estou trabalhando com medida, eu não posso trabalhar com número negativo, né? Então eu ignoro o resultado negativo e só fica o positivo. Aí ele chegou a apresentar isso para o Pitágoras, só que isso ia quebrar toda a escola dele, toda a fama que eles tinham, que eles achavam que eles sabiam de tudo, né? E o Hippaso ficou muito bravo porque o Pitágoras falou que não era para repassar esse conteúdo adiante, né? Esse conhecimento, essa descoberta adiante. E o cara estudou, descobriu o bagulho, obviamente ele queria ser reconhecido. E conta essa história, né? Que como ele tentou repassar esse conteúdo adiante, durante um passeio no mar Mediterrâneo, o Pitágoras e os alunos dele simplesmente jogaram ele do mar. Jogaram o Hippaso e o Metapon no mar Mediterrâneo e ele se afogou, né? Justamente para não quebrar a fama mística da escola que eles tinham. Tranquilo? Só um pouquinho de contexto histórico, essa história é bem bizarra, mas eu acho bem engraçada também. E agora a gente vai demonstrar porque que o raiz de 2 é considerado irracional. Show? Então vamos lá. Beleza, galera? Agora eu vou demonstrar porque que o raiz de 2, né, o raiz quadrada de 2 é considerado irracional. Eu vou usar a demonstração que a gente chama na matemática de demonstração por absurdo, certo? Eu vou simplesmente dizer que algo é verdade e por meio das minhas contas eu vou chegar no absurdo. E na matemática a gente trabalha, né, no princípio do terceiro excluído. Ou algo é verdade ou não é, né? Então se eu suponho que raiz de 2 é irracional e por meio das minhas contas eu chego no absurdo, então o oposto é verdade, ou seja, ele é racional. Então eu vou trabalhar em cima disso. Então eu vou dizer primeiro que o raiz de 2 é uma fração irredutível, né? Vou dizer que seja AB. AB é uma fração irredutível, ou seja, eles são primos entre si. Não tem nenhum número que divida A e B ao mesmo tempo, né? Fora o 1, obviamente. E obviamente o A e o B, eles pertencem aos números inteiros. E o B tem que ser diferente de zero, né? Eu estou trabalhando com uma divisão e não existe divisão por zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é levar ao quadrado um dos lados. Raiz de 2 e o A sobre B vou levar ao quadrado. E agora eu posso cortar essa raiz com o seu expoente e vai sobrar 2 é igual a ao quadrado sobre B ao quadrado. Passando esse B para o outro lado, né? Eu tenho que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. E aqui eu já chego em uma coisa bem interessante, né? O A ao quadrado ele tem um fator 2 dentro dele. Se ele tem um fator 2, ele é um número par, né? Então pode dizer que A ao quadrado é par. Só que se eu tenho um número que é quadrado perfeito, né? E ele é par, a raiz dele também é par. Então pode dizer que o próprio A é par também. Para pensar. Se tu pega, por exemplo, 16. 16 é um número par, é um quadrado perfeito. E a raiz dele é 4. 4 também é par. Se eu pego, por exemplo, o próprio 4, né? Também é quadrado perfeito. E a raiz dele é 2. Também é par. Se eu pego, por exemplo, 25, ele é um quadrado perfeito, só que ele é ímpar. E a raiz dele é 5, também é ímpar. Todo número que é quadrado perfeito par, a raiz dele também é par. Todo número que é quadrado perfeito ímpar, a raiz dele também é ímpar. Show? Então eu posso dizer aqui que o A é, por exemplo, um 2K da vida, né? O A ele é um múltiplo de 2, então eu posso escrever ele desse jeito. Então eu vou substituir esse 2K aqui nessa expressão que eu já tinha achado. Então eu tenho aqui 2K ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Elevando o 2 e o K ao quadrado aqui, né? Eu tenho aqui 4K ao quadrado igual a 2B ao quadrado. Dividindo ambos os lados por 2, né? Eu acho que B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Então também acho um bagulho interessante. Eu sei que o B ao quadrado, ele também é par. Como eu falei antes, se o número quadrado perfeito é par, a raiz dele também é par. Então, obviamente, o B também é par.
Então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com A. Vou dizer que o B ele é um múltiplo de 2, por exemplo, com 2P da vida. Certo? E aqui que começa o problema. Eu falei no início que o raiz de 2 é igual a AB, sendo que AB é uma fração irredutível. Só que ambos os números são pares. Ambos os números têm pelo menos um fator 2 dentro dele. Né? O A eu posso dizer que é 2K e o B eu posso dizer que é 2P, né? Então eu tenho um fator 2 e eu posso simplificar essa fração. Chegar K sobre P. Então essa fração não é redutível. Logo, aquela minha afirmação que o raiz de 2 seria racional é falsa. Então, obviamente, o contrário dela tem que ser verdade, né? Então, assim a gente acaba de provar que o raiz de 2 é irracional. Certo? A gente pode afirmar que o raiz de 2 é racional porque a gente chegou a um absurdo. Se eu disse que AB é uma fração irredutível e aqui eu chego e aqui eu descubro que ambos têm um fator 2, eu ainda posso reduzir essa fração. Elas não são irredutíveis. Cheguei na contração, com o meu argumento inicial. Então, a gente prova aqui que o raiz de 2 é racional, tranquilo? Beleza, o raiz quadrada de 2, ele é racional. Mas e o raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, assim por diante? Será que eles também são irracionais? Será que tem como eu expandir esse conhecimento? Será que eu tenho como generalizar isso? É isso que a gente vai ver agora, beleza? Beleza, agora vamos tentar generalizar um pouquinho, né? Em vez de raiz quadrada, vamos pegar raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, tanto faz. Qualquer número acima de 2, né? Vamos dizer que esse n aqui, esse n que eu chamei aqui, ele seja maior que 2. Certo? Então vamos ver se serve também se o n for maior que 2. Primeiramente eu vou fazer a mesma coisa. Raiz de 2. Raiz enésima de 2, né? Eu vou dizer que é uma fração irredutível novamente. A sobre b. Novamente, o a e b pertencem aos inteiros. E o b tem que ser diferente de 0, né? Novamente não tem como dividir por 0. Show? Então eu vou levar ambos os lados a enésima potência para eu parar de trabalhar com essa raiz aqui, né? Para deixar as coisas mais bonitas aqui. Então eu tenho aqui, essa raiz vai embora com esse expoente. Tem que 2 é igual a elevado a n sobre b elevado a n. Passando esse b elevado a n para o outro lado, né? Novamente, eu tenho que o a elevado a n é igual a 2 vezes b elevado a n. B elevado a n, 2b elevado a n é a mesma coisa que b elevado a n mais b elevado a n. Então pode dizer que a elevado a n é igual a b elevado a n mais b elevado a n. E aqui a gente chega numa expressão muito interessante, né? A gente na matemática, né, conhece isso daqui por chamado, é o último teorema de Fermat, né? Último teorema de Fermat. Nada a ver, ele é o último porque foi o último que ele fez? Não, foi o último que a gente descobriu, né? Demoraram quase 400 anos para chegar na resolução correta desse teorema. Tanto que é chamado também, você pode encontrar por aí, chamado de teorema de Fermat-Willis. Né? Se eu estiver pronunciando errado, peço perdão, né? Mas foi um britânico, né, que resolveu isso no século XX, agora na década de 90, se não me engano. Beleza, Davi, mas esse último teorema de Fermat diz? Ele é basicamente uma generalização do teorema de Pitágoras, né? Todo mundo conhece o teorema de Pitágoras. Se eu tenho, por exemplo, um triângulo retângulo de hipotenusa A e cateto B e C, né? Eu tenho que o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O teorema de Fermat diz que se eu tenho, por exemplo, essa mesma expressão, a elevado a n é igual a b elevado a n mais c elevado a n, só que com o n maior que 2, foi o que a gente propôs ali no início, essa expressão não tem resultado. Não existe A, B e C que transforme isso numa solução verdadeira, certo? Então, novamente, a gente chegou numa contradição. E, novamente, eu posso afirmar, por causa disso, eu posso afirmar que a raiz enésima de 2 também é racional. Esse teorema de Fermat-Willis ele já é bem mais complexo, obviamente, né? A gente não trabalha no ensino médio de jeito nenhum, mas é só uma curiosidade mesmo. Eu não preciso se preocupar com isso. Mas, novamente, por meio dele a gente consegue chegar que a raiz enésima de 2, né? Se o 2
considerando obviamente que o n é maior que 2, a gente diz que essa raiz é racional. Tranquilo? Espero que tenham gostado do vídeo aí, né? Só pra gente dar uma brincada, explicar mais um pouquinho da matéria. Se gostou, deixa um like aí. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão pode deixar nos comentários. Inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, beleza? Valeu, até a próxima.